Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de crimes contra a administração da justiça. Estamos vendo crimes que são muito cobrados aí pelos examinadores e a gente tem que estar bem atento a cada um deles. Olha só, vamos ver agora o crime do artigo 344, coação no curso do processo. Olha só o que diz o tipo penal. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamado a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Pessoal, muita atenção aqui no crime de coação no curso do processo. O agente ele usa de violência, ele coage usando de violência ou de grave ameaça contra a vítima, com a finalidade de satisfazer um interesse no curso de um processo judicial ou de algum procedimento. Pode ser, por exemplo, um inquérito policial também. Então, olha só o que acontece. Imagina que uma determinada pessoa está sendo investigada por um crime que ela cometeu e aí ela começa a fazer ameaças para a testemunha dizendo: testemunha, se por acaso você participar do reconhecimento pessoal e demonstrar e disser que eu sou o autor daquele crime, eu vou te matar. Se por acaso você prestar o depoimento e me incriminar em seu depoimento, eu vou te matar. Então veja, o objetivo do agente aqui é atrapalhar, é impedir o bom andamento do processo com o fim de satisfazer algum interesse pessoal ou alheio. Por que alheio, pessoal? Por que alheio, meus amigos? Simplesmente porque o alheio pode ser não necessariamente o réu, pode ser não necessariamente aquela pessoa que está sendo investigada, aquela pessoa que praticou um crime, pode ser um familiar. Imagina que o irmão de alguém que está respondendo por um crime de homicídio faz ligações à vítima, ou então procura a residência da testemunha e fala com a vítima, fala com a testemunha: quem testemunhar contra o meu irmão, eu vou matar. Ou então, às vezes, pessoal, já chegam lá batendo, já chegam machucando, usando da violência para coagi-las a não prestar o testemunho da maneira correta. Enfim, esse é um crime de forma livre, que pode ser cometido de diversas maneiras, mas sempre que houver essa coação mediante violência ou grave ameaça, com a finalidade de buscar um interesse próprio ou alheio no curso de um processo, incidirá o crime do artigo 344. Meus amigos, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Estamos diante de um crime de médio potencial ofensivo, é cabível a suspensão condicional do processo em razão aí da pena mínima de 1 ano. Quero chamar a atenção para vocês aqui no tipo penal. Esse crime, essa coação tem que ser contra a autoridade. Quem que pode ser autoridade? Vamos colocar aqui embaixo para ficar bem claro para vocês. O juiz pode ser autoridade? Com certeza. O promotor pode ser autoridade? Sim. Quem mais? O delegado. E várias outras pessoas aí podem ser também consideradas autoridades. Quem que são as partes? Vamos vir aqui para cima. É a vítima, o réu, pode ser inclusive o corréu. Imagine que um réu começa a coagir o outro réu, o seu corréu, para que ele favoreça, para que venha e lhe favoreça, tá bom? No interesse próprio, né? No curso desse processo. Então a parte pode ser também aí o sujeito passivo. Estamos falando aqui, pessoal, de sujeitos passivos secundários, porque o sujeito ativo primordial desse crime, deixa eu colocar aqui, olha, o sujeito ativo primordial é o Estado, né? Secundariamente, será uma dessas pessoas aqui, ó, a autoridade, a parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo. Quem que podem ser essas outras pessoas? Pode ser testemunha, pode ser perito, pode ser um investigador, pode ser o jurado. E olha só, quando fala aqui em processo judicial pode ser um processo civil ou penal. Em processo policial, qual que é aí chamado, talvez um processo policial? Temos ele, né, pessoal? O inquérito policial. E se for um processo administrativo, a gente pode falar aí de um inquérito civil. Não é bem um processo, né, mas a gente pode dizer que é um inquérito civil. Um processo administrativo disciplinar, beleza? E em juízo arbitral também.
Então, tranquilo, pessoal, depois de fazer essa bagunça aí na tela, vamos passar aqui e ver algumas características do artigo 344. Primeiro, o elemento subjetivo, dolo, só que aqui tem uma finalidade especial, ó, com especial fim de agir, que é favorecer interesse próprio ou alheio. Quando o agente coage a vítima usando de violência ou grave ameaça, ele tem uma finalidade específica, que é relacionada àquele processo judicial, policial, administrativo, juízo arbitral, tem que ser relacionado àquilo, tá bom? Se ele fizer uma coação por outra razão, a gente vai estar diante de outro crime. A intenção dele aqui é buscar um interesse próprio ou alheio no curso de um desses procedimentos. Muito bem. Consumação. Trata-se de um crime formal. Ele consuma-se com o emprego da coação, independentemente da satisfação do interesse visado. Dispensa também a efetiva intimidação da vítima. Então, olha, há a coação contra uma testemunha. Só que essa testemunha, ao invés de se sentir coagida, ela procura a polícia e fala, olha, fui coagida pelo fulano de tal para mentir aqui no processo, para dar um depoimento falso. O que a polícia vai fazer? Vai agir. E vai possivelmente, inclusive, prender, porque é uma das hipóteses aí, um dos fundamentos para a prisão preventiva. Coação no curso do processo, meus amigos, é uma das coisas que mais prende hoje no Brasil. Se alguém faz isso daqui, além de responder pelo crime, vai ser preso preventivamente, tá bom? Então, muita atenção quando a gente fala aqui, olha só, que independentemente da satisfação do interesse visado, porque pode ser que essa testemunha, ela de fato venha a não corresponder ao comportamento esperado pelo agente. Ela não vai fazer o que o agente fez. Mesmo assim, o crime, por ser um crime formal, estará consumado. É um crime de ação penal pública incondicionada, de médio potencial ofensivo, como eu já falei com vocês, em razão da pena mínima de 1 ano. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, trata-se de crime comum. Sujeito passivo, o Estado, também já comentei com vocês. Secundariamente, a pessoa física que sofre a coação. É um crime que admite a tentativa e a competência, em regra, é da Justiça Estadual. Beleza, pessoal? Aquelas características gerais aí que a gente já conhece. Então, atenção aí nesse crime de coação no curso do processo. É um crime relevante, que é cobrado em prova e, como eu falei com vocês, se você quer ser preso preventivamente, está aqui um dos melhores fundamentos para que você seja preso, de acordo lá com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Beleza? Atenção então aqui nesse crime. Vamos continuar, vamos agora para o crime do artigo 345, exercício arbitrário das próprias razões. Olha só o que diz o tipo penal. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. É um tipo penal curto, mas que tem muita informação aqui para a gente ver. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês, é crime de menor potencial ofensivo, ou multa, além da pena correspondente à violência. Então, se houver violência, a gente vai estar diante aqui do concurso material obrigatório. A gente vai responder também pela violência que foi utilizada. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, se não há violência, o crime é de ação penal privada, né, pessoal? Privada. Então, olha só, o que seria essa fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer uma pretensão que seja legítima? Olha só, imagina que A empresta R$1.000 para B, para que B devolva dentro de 1 mês. Passa-se 3 meses e B não devolve o dinheiro para A. A já está revoltado. Então, o que o A faz? Ao invés de entrar com uma ação judicial, que era o que ele deveria fazer para buscar essa pretensão legítima, ele decide fazer justiça com as próprias mãos. Então, ele vai à casa de B, entra na residência de B e de lá subtrai um relógio que pertence a B e que custa aí aproximadamente R$1.000. Pronto, ele satisfez a sua pretensão legítima, mas ele fez justiça com as próprias mãos, o que não é permitido no nosso país. A gente tem o poder judiciário para isso, e por isso que o exercício arbitrário das próprias razões é um crime que atinge a administração da justiça. É um crime contra a administração da justiça. Por quê? A justiça que deveria ser procurada nessa situação, mas o agente decide fazer justiça pelas próprias mãos. Ele vai responder nesse exemplo que eu dei para vocês pelo furto desse relógio? Não.
Ele vai responder aqui pelo exercício arbitrário das próprias razões, porque aquele interesse dele, aquela pretensão era uma pretensão legítima. De fato, ele tinha direito àqueles R$1.000. Muita atenção, meus amigos. Essa pretensão legítima, deixa eu colocar aqui embaixo para vocês. Pretensão legítima. Isso daqui é a palavrinha-chave desse crime, tá bom? Desse tipo penal. É o direito que o agente é ou supõe ser titular. Não é, professor? Quando ele supõe ser titular, não é legítima. É verdade, pessoal. Se ele supõe ser titular, mas não é, ele não tem uma pretensão legítima. Mas como esse crime aqui não vai ter uma modalidade culposa, ele não vai responder pelo crime, ele vai responder pela pretensão como se fosse uma pretensão legítima, tá bom? Ele tem o dolo dele, a intenção dele é de fazer justiça pelas próprias mãos, em que pese ser uma pretensão legítima que ele poderia buscar outros meios. Então veja, nesse exemplo que eu dei para vocês, de A, que foi lá e subtraiu o relógio de B porque ele tem R$1.000, vamos supor agora a situação, de novo, A tem um crédito de R$1.000 com B e vai até a sua residência e subtrai aquele relógio. Entretanto, B, horas antes, tinha entregado os R$1.000 nas mãos da esposa de A. Então, ele já tinha efetuado o pagamento, mas A não sabia disso. Veja, a pretensão que ele tinha de pegar esse relógio não era mais legítima. B não devia mais R$1.000 para A. Mesmo assim, ele foi lá. Ele vai responder por qual crime? Agora ele responde pelo furto? Não, pessoal, ele não teve a intenção de subtrair uma coisa alheia móvel. Ele teve a intenção de fazer justiça com as próprias mãos. Ah, professor, mas a pretensão não era mais legítima. Sim, mas ele supunha ser, tá bom? Então, quando o agente é titular dessa pretensão legítima, ou ele supõe ter uma pretensão legítima, ele vai responder somente aqui pelo artigo 345, pelo exercício arbitrário das próprias razões. Olha só, outro ponto aqui que é importantíssimo para a gente entender esse crime, quando diz, salvo quando a lei o permite. Por quê que tem essa ressalva? Simplesmente porque em algumas hipóteses a lei permite fazer justiça pelas próprias mãos. Quer ver um exemplo? Legítima defesa. Na legítima defesa, o agente ele pode usar dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente. Olha outra hipótese, lá no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, o legislador admite o desforço imediato, que é o uso da força para proteger a sua propriedade, para proteger a posse esbulhada. Então a gente vê que em algumas situações a lei permite fazer justiça com as próprias mãos, você defender uma pretensão legítima. Salvo essas exceções, entre outras aqui que podem ter na lei, se o agente fizer justiça pelas próprias mãos, não utilizando do meio adequado, que é o meio judicial para buscar a sua pretensão, ele vai responder aí pelo exercício arbitrário das próprias razões. Beleza, pessoal? Atenção aqui nesse crime, porque o examinador ele adora nos confundir. Ele coloca uma situação na prova para fazer você acreditar que o sujeito cometeu um crime de furto, para fazer você acreditar que ele cometeu um crime de roubo, sendo que, na verdade, ele fez justiça com as próprias mãos. Ele responde pelo exercício arbitrário das próprias razões. Veja, vamos falar aqui uma situação de um crime de roubo. Agora, esse relógio de B, né, estamos usando esse exemplo aí, está no braço de B. A vai até B e simplesmente bate lá em B e arranca à força aquele relógio. Seria um roubo? Seria, mas ele tinha uma pretensão legítima, que era pegar o valor correspondente aos R$1.000 que ele tinha emprestado. Tá bom, pessoal? Só que nesse caso, se há uma violência, ele responde não só pela pena do exercício arbitrário das próprias razões, mas ele responde também pela pena correspondente à violência.
e aí se ele gerou uma lesão corporal leve, grave, gravíssima, seguida de morte, seja o que for, ele vai responder aí também pela violência. Se for a grave ameaça, aí não. A grave ameaça ela vai restar absorvida aqui pelo artigo 345, beleza? Vamos ver aqui então as características do crime. Elemento subjetivo, dolo com especial fim de agir, que é o quê? Satisfazer a pretensão, embora legítima. Olha só, consumação. Primeira corrente, trata-se de um crime material. O crime só se consuma quando o agente alcança seu objetivo, uma vez que o tipo penal fala em fazer justiça. Então, para essa corrente, o agente tem que conseguir fazer a justiça, ele tem que conseguir a pretensão legítima dele para se consumar. Tem outra corrente, e pessoal, aqui não tem uma majoritária e minoritária, tá bom? É simplesmente uma divergência doutrinária que nós temos. A outra corrente entende ser um crime formal, que ele vai se consumar com os meios empregados a fim de que seja satisfeita a pretensão, ainda que esta não seja alcançada. Beleza? Então vamos supor, nesse exemplo que a gente está usando, o sujeito entra lá na casa do outro para subtrair aquele relógio, né? Para ter aí a sua pretensão daquele dinheiro que ele emprestou satisfeita. Veja, ainda que ele entre na casa e não consiga efetivamente subtrair aquele relógio, mas ele foi lá com essa intenção de fazer justiça com as próprias mãos, e aí ele pega um relógio, mas na verdade é um relógio que custa R$100, ele não satisfez a sua pretensão legítima, ele mesmo assim responde pelo crime do artigo 345, tá bom? Olha só, é um crime de menor potencial ofensivo, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, trata-se de crime comum, sujeito passivo será o Estado, pessoal, atenção nisso daqui, tá bom? E secundariamente a pessoa física ou jurídica prejudicada. É um crime que admite a tentativa e é um crime de ação penal pública incondicionada se houver violência contra a pessoa. Muita atenção nesse ponto 7, que é exatamente o que diz aqui no parágrafo único, tá bom? Olha só, então, será um crime de ação penal privada se não houver violência. Então, se o exercício arbitrário das próprias razões se deu mediante ameaça, grave ameaça, a gente vai estar diante de um crime de ação penal privada. Parágrafo único do artigo 344 do Código Penal. Beleza, pessoal? Vamos então aí dar continuidade. Trouxe aqui para vocês agora o artigo 346. Olha só o que diz o artigo 346. Subtração, supressão ou danificação de coisa própria no legítimo poder de terceiro. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Pessoal, esse nome em iuris que eu trouxe aqui para vocês, na verdade, o Código Penal não traz. Esse daqui é um nome trazido pela doutrina, tá bom? Então, o Código Penal traz o artigo 346 quase que como uma complementação do crime de exercício arbitrário das próprias razões, tá bom? Atenção nisso daí. Mas é um crime, é um tipo penal distinto e é um tipo mais grave, 6 meses a 2 anos, do que o exercício arbitrário das próprias razões. E por que ele é mais grave? Veja, meus amigos, aqui nessa situação o agente, ele tem a propriedade de um bem, mas por alguma razão esse bem foi tirado de sua posse por uma decisão judicial ou por convenção e se encontra sob poder de outra pessoa. Ele, que é o proprietário da coisa, insatisfeito com essa situação, tira da outra pessoa esse objeto, ou então ele vai lá e destrói, danifica, ou seja, ele está inconformado com a convenção ou com a decisão judicial que tirou dele a posse daquele bem. E aí ele vem e ataca, digamos assim, essa decisão, tirando ou então destruindo aquele bem que está na posse de outra pessoa. Beleza, pessoal? Então é um crime aqui que é uma continuação do exercício arbitrário das próprias razões, porque ele decide, ele não se conforma com uma determinada situação e ao invés de buscar os meios adequados, judiciais, para reaver aquele bem, ele acaba praticando esse crime do artigo 346. Beleza? Olha só, trouxe para vocês aqui, voltando aqui, algumas características. Crime próprio,
Somente pode ser praticado esse crime por quem? Por quem é proprietário, ó, danificar coisa própria. Então, somente o proprietário da coisa é que pode cometer esse crime. Beleza? Outra coisa, crime de menor potencial ofensivo, como a gente já viu, é um crime de ação penal pública incondicionada e trata-se também de um crime material. Se consuma com a efetiva subtração, supressão, destruição do bem, tá bom? Como está aqui nos verbos núcleo do tipo penal. Não é um crime muito cobrado não, tá, pessoal? É bem... O exercício arbitrário das próprias razões do 345 é muito mais cobrado que esse artigo 346. De qualquer maneira, a gente não vacila aqui e vamos ter uma atenção em todos os tipos penais do Código Penal, porque em tese qualquer um deles pode ser cobrado. Vamos lá, vamos continuar aqui. Artigo 347, que é a fraude processual. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Olha só então, inovar artificiosamente, usar da fraude, modificar fraudulentamente a situação das coisas, modificar a realidade, né, do estado, de lugar, de coisa ou de pessoa. Então isso daí que será inovar artificiosamente, beleza? E na pendência de processo civil ou administrativo. O que é na pendência? Pessoal, muita atenção nisso. É no andamento. Então, para esse crime aqui, no caput do artigo 347, tem que haver um processo civil ou um processo administrativo em andamento. Ué, professor, e o processo penal, ele não entra nesse crime, não? Opa, galera, vamos aqui no parágrafo único, então, ó. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, a pena aqui, ó, detenção de 3 meses a 2 anos. É um crime de menor potencial ofensivo. Se a inovação artificiosa, se a fraude processual ocorre num processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. E se aplica-se em dobro, a gente não vai ter, não é um crime de menor potencial ofensivo, será um crime de médio potencial ofensivo. A pena mínima será de 6 meses, que admite a suspensão condicional do processo, e a pena máxima será de 4 anos de detenção. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Se for um processo civil ou um processo administrativo, somente haverá a fraude processual se houver a inovação artificiosa na pendência, tá bom? Vamos botar aqui, olha, no curso desses crimes. E se for um processo penal, se houver a fraude processual, mesmo que não iniciado, estará configurado o crime. Beleza, meus amigos? Muita atenção nessa diferença. Olha só, é por isso que incide a fraude processual para uma pessoa que comete um crime, vamos supor que o agente A pratica um crime de homicídio e logo após o homicídio, ele começa a mexer em todas as provas, em todos os elementos que estão naquele local, ele altera a cena do crime para prejudicar o trabalho dos peritos, para prejudicar o trabalho das investigações e aí ele não ser identificado. Ué, professor, não incide aí um nemo tenetur si detegere de novo? Não se aplica nesse caso uma autodefesa do investigado, do autor do crime? Não, pessoal. Ainda que ele seja autor do crime, ele pode se defender, ele pode usar todos os argumentos de nemo tenetur si detegere, de não produzir provas contra si mesmo, naquele crime que ele praticou. Mas isso não dá direito a ele de praticar novos crimes. Então, a partir do momento que ele comete um homicídio, latrocínio ou qualquer outro crime e vem a inovar artificiosamente em relação ao local do crime, as pessoas, os objetos, aí não. Aí ele pratica o crime de fraude processual. Beleza, pessoal? Ué, professor, mas o processo nem iniciou. Sim, mas quando a gente está falando de processo penal, se ocorre um crime
Se ocorre um fato criminoso, criminal, aí, ainda que não haja o processo penal instaurado, tá claro aqui para vocês, né, pessoal? Poderá incidir o crime de fraude processual. Foi o caso que aconteceu naquela família Nardoni. Após o pai e a mãe da menina terem arremessado ela pela janela, eles começaram a alterar todas as provas, todos os elementos que estavam no apartamento, para confundir a perícia. E de fato eles conseguiram durante um tempo, mas depois foi descoberto, foi notado que eles tinham alterado o local do crime, a cena do crime, e aí eles vieram responder não só pelo homicídio da menina, mas responderam também pela fraude processual e foram condenados pela fraude processual. E aí eles tentaram dizer o seguinte, olha, se a gente foi condenado pelo homicídio, quer dizer que a nossa fraude processual não logrou êxito. Ou seja, não deu certo, né? A gente tentou mudar aqui a cena do crime, mas não deu certo. Se não deu certo, a gente não deve responder por esse crime, ou pelo menos responder na forma tentada. Nada disso. Vem o STJ e falou o seguinte, esse crime é um crime formal. Então, quando há a inovação artificiosa, ainda que não logre êxito em conseguir mentir, né, em conseguir enganar propriamente dito o perito ou o judiciário, haverá a consumação desse crime. Beleza, pessoal? Olha aí algumas características. Elemento subjetivo será o dolo, com especial fim de agir, induzir a erro o juiz ou o perito. Então não é simplesmente, a gente vê muito em investigação criminal, pessoal, situações em que às vezes uma pessoa sofre um homicídio, encontra-se na rua e vários populares começam a chegar, a juntar ali, perde-se cápsulas que foram utilizadas, né, da munição, perdem-se provas porque pessoas estão pisando próximas ao local do crime. Veja, esses populares que assim fazem prejudicam demais a investigação. Mas elas respondem, esses populares vão responder pela fraude processual? Não, porque eles não tiveram o dolo. Eles estão lá de curioso, né? Vê alguém morto no chão, quer todo mundo assistir. Então eles estão lá de curioso, eles não estão com a intenção de prejudicar a investigação. Por isso que eles não respondem pela fraude processual, beleza? Olha só, consumação, como eu falei com vocês, é um crime formal, basta a inovação artificiosa, independentemente de conseguir ludibriar o juiz ou o perito. Deixa eu colocar para vocês aqui, olha, o julgado do caso Nardoni relacionado a esse fato da fraude processual, que é o HC 137206, lá de São Paulo, do STJ, tá bom? É um caso aí bem conhecido, bem famoso. Quem quiser dar uma olhada aí, eu recomendo. Sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa, tendo ou não tendo interesse no processo. Tá? É um crime comum. Sujeito passivo será o Estado, secundariamente a pessoa física ou jurídica prejudicada, crime que admite a tentativa e é um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza, pessoal? Então, atenção aí no crime de fraude processual. Quero trazer para vocês, por fim, uma hipótese de fraude processual prevista no Código de Trânsito Brasileiro. É um tipo especial. Aqui vai aplicar o princípio da especialidade e é por isso que vai responder pelo artigo 312 do CTB quem inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, e aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. Então, pessoal, se houver a inovação artificiosa num acidente de trânsito que gerou vítimas, aí o agente não vai responder pelo 347, vai responder aqui pelo artigo 312 do CTB, tá bom? Só atenção aí nessa hipótese específica, principalmente nos concursos que vão cair o Código de Trânsito Brasileiro, que a gente tem uma hipótese específica, aquele sujeito que entra num acidente de trânsito, né, incorre num acidente de trânsito que gera alguma vítima, sai do carro, começa a mudar o local do veículo, começa a fazer aquelas mudanças na cena de um crime, né, na cena daquele local, ele vai responder pelo crime também do artigo 312. Beleza, pessoal? Então vamos finalizar, vamos parar por aqui, dar uma descansada aí e até a próxima aula.